Que Agora, legal. Roberto, como que é ser um publicitário como você, de 38 anos, você estava falando comigo ali, né? Eu E, fiquei de 1981 e foi líder. até 2015 que eu vendi, mas fiquei mais 2 aninhos lá como um fade-outzinho que os gringos pediram para eu passar o bastão. Mas foram 38 Líder anos. no mercado publicitário, porque na verdade tem 3 grandes publicitários no nosso país. Desculpa, eu estou falando besteira, né? É você, o Nizam e o Washington, né? Diferente dos dois, eles são homens de criação. Vieram Isso de que eu ia te origem de perguntar. criação. Eu não. Eu sou um empresário da publicidade, homem de marketing. Diferente. O que não quer dizer nada, porque o maior homem da publicidade da história mundial foi Martin Sorrell, que era homem de finanças, não era criativo. Então, não necessariamente você tem que ser um homem de criação para estar em agência de publicidade. Né? Isso é uma pergunta que dá para te fazer aqui. Porque assim, o Washington é uma cabeça brilhante em termos de Brilhante. criação, o Nizam Nizam também. Nizam, cara, fora da fora curva da total. curva em termos de criação. Espetacular. Como que E você, virou empresário, viu? Nizam virou empresário empresário. de Os dois viraram. agência, você tinha a maior liderança aqui dentro, sendo que não era o criativo. Assim, eu falo, isso Porque- é uma não, bela mas- experiência como não, empresário. Mas né? sabe porque é o que eu falo assim, você parar para pensar é o seguinte, a publicidade, que já mudou muito no mundo, né? Hoje em dia, coisa, né? Mudou Primeiro mudaram os completamente. meios, mudaram as É, mídias. tudo. Hoje as pessoas são mídia, né? Antigamente isso não existia, né? Minha mulher é uma mídia, hoje ela é uma grande influenciadora. Foi tudo. Enfim, tudo mudou. Mas os publicitários de antigamente, da época do glamour da publicidade, muitos criaram suas próprias agências. Eles começaram como redatores e diretores de arte de agências e resolveram fazer seu próprio negócio. Mas não quer dizer que você tem que ser especificamente um criativo para ser dono de agência. Não precisa, porque eu contrato criativos. O que eu tinha que fazer, eu vendi um intangível chamado ideia, concorda? Isso é uma coisa muito intangível. A ideia é a coisa mais importante que tem por trás do sucesso de uma empresa de comunicação. É ter grandes ideias para os seus clientes, para movimentar o negócio dos seus clientes. Em qual plataforma for, não importa. Você tem que ter ideias criativas que possam fazer sentido e você pegar aquele consumidor a consumir o seu produto, o seu serviço, em vez de consumir da concorrência. Então vamos Isso. consumir Casas Bahia em vez de Ricardo Elétrico. Ricardo É o que Elétrico. era a nossa missão na Sua época. missão. Para destruir você um pouquinho. E me deu trabalho. Não, você foi muito bem. Bom, enfim, mas voltando. Então, minha missão como líder nesse mercado era, primeiro, ter uma visão abrangente das coisas. E muitas vezes o empresário tem uma visão um pouco maior do que o criativo em relação ao próprio negócio, tá? Ele pode ter uma visão melhor do produto, mas eu posso contratar criativos do nível deles. Eu posso. Não tenho o mesmo nome de um Washington, não tenho o mesmo nome de um Nizam, mas são grandes criativos para tocar a área criativa da minha agência. Então eu contratei muita gente muito boa e tornei, inclusive, sócios muito criativos. Eles não podem contratar. Pode até contratar um executivo, um presidente, mas não vai ter a mesma pegada, né, de uma pessoa como eu, no sentido de fundador da empresa, etc. Tal. Então, o que eu estou dizendo assim, você Isso é tem verdadeiro. como montar equipes grandes e você tem que ter a capacidade de atrair, reter e motivar talento. É o que eu tinha que fazer na época. Eu atraía, retia, porque eu era meritocrático total, eu já usava isso, quer dizer, o cara que está me trazendo o resultado vai receber o resultado da empresa junto comigo. Essa era a mentalidade. Isso faz com que as pessoas não tenham turnover, que as pessoas fiquem com você. Nós, não por acaso, nós ficamos 16 anos seguidos na liderança de mercado. 16 Número 1 anos. do mercado, com todos esses concorrentes que você está mencionando aí, ficaram para trás da gente. Quer dizer, não foi fácil. Foi uma das maiores períodos, talvez o maior período da história de uma agência, de um grupo estar em liderança do mercado do Brasil por tanto tempo. Né? E aí, agora isso aí mostra que a sua cabeça, assim, é de empresário, né? Não é de dono, né? Porque geralmente o dono, ele é aquele cara talentoso daquilo que ele faz ali, né? Ou seja, já nasceu com a cabeça de empreendedor mesmo, de empresário. É. Tanto é que os outros negócios, vamos falar aqui um pouquinho para frente, os outros negócios seus também, você tem a mesma metodologia. Isso não é um método seu, uma forma que você encontrou em todos os seus negócios. Tipo assim, eu não preciso entender daquele negócio meu, eu preciso entender como é que eu retenho talento, como é que eu ponho pessoas melhor do que eu e tudo. Não, mas assim, primeiro um parênteses, você não pode dizer que eu, depois de quase 40 anos no setor, não entendia do meu negócio. Né? Não, Entendia para não muito entender do que eu negócio. digo como criador, Eu que a não agência era preciso isso. ter a origem daquele. Então, por exemplo, você pode ter um grande advogado, você tem um médico hoje, vice-presidente da República, concorda? É. Mas você Geraldo não Alckmin. sentava na mesa de Então, criação, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte,
Você não precisa ser exatamente formado naquele métier, entendeu? Mas agora, eu fui me aprimorar em marketing, comunicação. Depois que eu entrei no meio, fiz curso nos Estados Unidos, fiz um monte de coisa. E aí você começava a dar palpite das muito, não, tudo, né? Não muito, mas assim, mas é que eu respeito demais, né? A hierarquia das posições dentro da empresa, entendeu? Então, mas eu, por exemplo, se me der um papel em branco para escrever um anúncio para Ricardo Eletro, na época, eu ia chorar, eu não ia escrever. Eu não sei, eu escrevo um bom e-mail para você, uma boa carta de negócio, mas escrever texto de anúncio eu não sabia. Agora, se me der um anúncio para ver se vai funcionar ou não, eu sei te dizer se vai funcionar ou não. Se é bom ou não. Eu tenho você bate o olho e você faz isso é bom, isso é ruim, isso é uma puta ideia, não é? Agora, eu fui sempre muito democrático em relação às decisões. Eu nunca fui autocrático, entendeu? Então, eu não tinha sempre razão. Agora, quando tem que tomar uma decisão, o líder tem que ter muita personalidade. Mas eu deixava as pessoas que entendem melhor que, ó, gente, isso aqui, na minha opinião, não é o caminho. Não é assim, por isso. Você está pondo o seu na reta e você assina embaixo com isso aqui, eu vou em frente com você. O cara saber se der errado, é ele que tem a responsabilidade. Agora, assim, me tornei uma pessoa, e hoje nos negócios que eu faço também, que eu estou em vários setores, eu não sou um expert igual meus sócios são, mas eu tenho os sócios que tocam o dia a dia. Você tem um cara que entende profundamente. Mas eu me aprofundei bastante, eu sou muito curioso. Né? Se o jovem perguntar uma coisa, qual é a receita do sucesso? A primeira receita do sucesso é você ser um visionário. Tem que ter visão das coisas. Imagina o que visionário que você não foi para enxergar o que você queria fazer com o teu negócio. Claro que o caminho depois não é um GPS, é um Waze, né? É um Waze. Você não sabe para onde você vai, mas vai ser diferente do que imaginou, mas o que importa é que você está enxergando onde você quer chegar. Então você é o que você vê. Se você vê longe, você vai chegar mais longe. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa do caminho do sucesso para o jovem que eu falo, por isso que eu falo, é a curiosidade. Porque isso vai trazer, sabe o quê? Isso traz repertório. O que você tem dentro de você? Eu falei, não adianta o Google e todas as informações que tem dentro de um smartphone, de um computador, são fundamentais hoje em dia, melhor do que na minha época, que não existia, para você se informar. É um centro de informações maravilhoso para você. Mas se você não reter informação, se você não criar sinapses com as coisas, para entender, enxergar o mundo, para entender, enxergar as oportunidades, para ver alguma coisa que alguém não está vendo, quem vai fazer essa correlação é você na tua mente. Então, o que eu falo para o jovem? Armazenar informação, para isso você tem que ter curiosidade. O jovem não lê notícias, eles ficam é só o videogame, ou então é só a brincadeira, é só a balada. É só respostas prontas. Não tem como. Então não dá. Vai numa entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa sobre o negócio dele e você não estudou, vai olhar no Google para responder, então ele contrata o Google, não você. Entendeu? Então é muito importante que as pessoas entendam que o repertório, o conhecimento é o nosso maior aliado para o sucesso. O que você tem na mente, o que você tem. Esse conhecimento, igual você está falando, ele vem de todas as áreas. Todas. Você fala uma coisa, por exemplo, que hoje nesse novo negócio meu, que é tentar levar sabedoria e conhecimento para os empresários, eu chamo de radar ligado. Você não pode entrar no McDonald's simplesmente para comer um sanduíche. Você tem que entrar no McDonald's para comer um sanduíche e para observar e perguntar por que isso aqui é o maior fast food do mundo. Por quê? Qual o motivo, né? É a tal da curiosidade, de saber por que a coisa acontece. Se você fizer qualquer teste hoje, inclusive com executivos, Ricardo, e perguntar coisas de conhecimento geral básico, não sabe nada. Não responde nada.